Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo mais uma vez aqui a Prof. Kati para nós tirarmos todas as suas dúvidas sobre Enem. Tudo bom, Kati? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, tudo certo. Então, nós tivemos recentemente agora o Enem, né, das humanas. Teremos agora no sábado, né, Domingo, no domingo, perdão, no exato. domingo das exatas. E o que nós podemos esperar a respeito da prova, principalmente a de física? Então, nós nos preparamos o ano todo, né? Os 3 anos para isso. E a gente já tem meio que um roteiro previsto. Então, quando que a gente elabora o conteúdo e como faz para elaborar? Pega as últimas provas e vê uma linha de aplicabilidade para a física em relação ao que o Enem vem provocando e pedindo. E esse ano, em especial, a gente tem alguns assuntos que não fogem do padrão tradicional. E aí a gente acaba separando isso em fases. Eu costumo separar em fases de revisão. E a gente tem essa semana um aulão, que é o aulão do túnel do tempo, que está sendo realizado na sexta-feira, e que a gente já elencou quais os conteúdos de físicas que serão trabalhados. Esse aulão é bem interessante, a gente tem acompanhado o trabalho e fica aqui, inclusive, os parabéns. É um trabalho muito diferenciado que os professores, que toda a equipe promove e isso colabora muito, né, com o aluno, até para ele relaxar um pouco, né, ser uma coisa um pouco mais, assim, informal, para que ele perca essa pressão psicológica, porque eu acho que o terror psicológico é uma coisa que pode atrapalhar muito o aluno nesse momento, até porque ele se preparou ao longo de todo o percurso, né? E agora é o momento mais dele ver os pequenos ajustes. Sabemos que o Enem, diferente da prova das federais, ele busca uma aplicação da física muito mais para o dia a dia, né? O que eles normalmente buscam nas provas? Bom, entre os assuntos que a gente trabalha com a mecânica, que é um assunto que cai muito. E a mecânica ela vem mais relacionada aos movimentos. Então nós temos, por exemplo, na mecânica, o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado e o movimento circular. Então eles costumam, desses três movimentos, focar mais no movimento uniforme e no variado, do tipo, eu estou com um carro em movimento e esse carro vai fazer a seguinte trajetória. Então, eles colocam toda a parte física mais exemplificada do dia a dia do aluno. Então, por exemplo, nós temos aí um regramento mais, por exemplo, em questões mais matemáticas, com ferramentas e fórmulas específicas, e temos questões mais abertas, que podem ser deduzidas com uma boa, por exemplo, regra de três. Se um aluno dominar aí bem o seu raciocínio lógico, ele consegue responder algumas questões sem necessariamente dominar tão a fundo uma regra ou uma fórmula específica de física. Então, nós temos dentro do Enem atividades ou questões mais associadas ao dia a dia, por exemplo, a energia, né, que é um assunto que cai bastante. Ele vai lá, vai ter dentro do Enem alguma questão relacionada à conta de energia, ao consumo de energia na casa dele, então relacionada ao uso de algum aparelho na casa dele, então o celular, que é uma coisa que o aluno usa bastante. Ele vai colocar o celular no carregador, vai gastar quanto de energia em valor monetário na conta mensal da casa dele, carregar o celular todas as noites. Então, isso é um cálculo lógico que pode ser resolvido com uma boa matemática executada e que não necessariamente vai precisar da fórmula de energia, que é potência e tempo, por exemplo, para aplicabilidade. Uhum. Sabemos que tem uma diferença bem grande de uma exigência de prova para outra, né? Até porque sabemos que as federais normalmente exigem um pouco mais de conhecimento em relação às fórmulas, que eu acho que é onde fica o maior medo dos Sim, alunos é de sim. esquecer, porque são muitas fórmulas. Eu queria perguntar para ti se tu acha que existe uma diferença, digamos assim, de como é que eu vou te explicar? Uma diferença entre a avaliação de conhecimento de física do Enem para uma prova da Federal. Por exemplo, um aluno que ele vá bem no Enem, por mais que ele não domine tanto as fórmulas, ele pode ter um bom conhecimento de física em relação a um aluno que tem esse conhecimento mais aprofundado nas fórmulas. Como é que se mede isso daí? Bom, Tiago, a base da física está dentro da interpretação. Então, um aluno que tem uma boa forma de interpretar, que ele consiga interpretar muito bem, ele vai se dar bem tanto no Enem quanto na Federal.
Porque embora os meus dados ou a minha pergunta esteja mascarada ou então colocada de forma diferente numa prova e na outra, é a questão da interpretação que faz com que o aluno responda essa prova. Então, claro, eu vou ter escolas federais, por exemplo, né, universidades que vão me cobrar uma prova com uma ênfase mais aprofundada, com dados mais aprofundados e um conhecimento mais aprofundado. O Enem vai fazer essa pergunta, talvez mais aprofundada, de uma forma mais fácil, de maior, como eu diria, mais fácil para interpretar. Entendeu? Mas não menos complicada, talvez. O que vai fazer o diferencial na execução do aluno para essas duas provas é o grau de interpretação que ele tem. Então, se ele é um aluno que interpreta bem, ele vai fazer as duas bem. Porém, na federal, ele vai precisar ter mais conhecimentos de dados e formulários, porque as provas federais, sim, são feitas para ter maior aplicabilidade de fórmulas. Elas têm uma visão mais ferramenta matemática, porque a matemática, o que ela é? Ela é uma ferramenta que me auxilia a execução de cálculos físicos a partir de um experimento ou de um fato que aconteceu. Então, por exemplo, um carro teve uma colisão X com outro carro, essa colisão foi frontal. Como eu executo o cálculo da velocidade ao final, por exemplo, dessa colisão? Eu posso interpretar isso de uma forma lógica ou eu preciso executar isso com uma regra matemática? Então, é esse diferencial que as duas provas têm, né? Em cobrar assuntos onde eu vou conseguir a lógica para me ajudar a responder e outras que eu vou ocupar a ferramenta para poder responder. Uhum. A gente percebe que se valoriza muito o raciocínio, né? Nós estávamos comentando até em outros programas aqui, tudo que está inerente ao conhecimento, que às vezes na matemática não é somente a matemática, né? O raciocínio lógico que tu desenvolve. A mesma coisa que no português, tu vai desenvolver ali a tua interpretação de texto, vai desenvolver uma série de habilidades e não é diferente com a física também. Em relação, por exemplo, ao aulão, o aluno ele é preparado para ambos modelos ou ele é focado no Enem? Não, nós temos distintos já os aulões. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás, nós tivemos um aulão temático específico para a prova ACAF, modelo ACAF. Então, ela foi direcionada, a nossa física lá, foi direcionada para atingir as perguntas da ACAF. Então, diferente das linhas do Enem. Temos assuntos que se repetem? Temos, mas temos focos diferentes. Então, por exemplo, o aulão que vai acontecer essa semana, que é das exatas, vai estar formatado em cima do que o Enem tem nos pedido nas últimas provas. Então, por exemplo, a mecânica, há 2 semanas atrás, teve um tipo de abordagem direcionado para a CAF. A mecânica, agora, na sexta-feira seguinte, teremos uma abordagem específica para o Enem, que não é a mesma. Então, o que acontece? No Enem, por exemplo, a mecânica gosta dos movimentos, né? Então, por exemplo, lá na CAF, não necessariamente todos os movimentos são trabalhados. Outra coisa, por exemplo, a hidrostática é trabalhada dentro da CAF. Ela vai ser trabalhada mais na forma de pressão e na forma do empuxo. Já ali no Enem, a gente não vai encontrar, por exemplo, a hidrostática. Então, os aulões não são iguais. Eles são direcionados para os assuntos específicos para aquela prova. Perfeito. Nós estamos, para quem está nos assistindo no tempo correto, que está indo ao ar, estamos numa terça-feira, né? Sendo que o aulão vai ser na sexta-feira dessa semana, consequentemente a prova no domingo, né? Salvo para aqueles que estão vindo de outras partes aí do tempo do futuro e estão assistindo esse podcast aqui. Mas pensando na prova, né? Que os alunos vão ter agora no domingo, né? O que seria o teu aconselhamento, o que tu pode já antecipar, que é algo que eles têm que estar atento, que certamente vai cair nessa prova? Primeiramente, eu gostaria de convidar quem está assistindo esse podcast a entrar lá dentro das redes sociais do colégio, do Sistema Anglo, e
procurar se inscrever para assistir esse aulão. Ele é aberto, ele é para os nossos alunos, mas nós recebemos as pessoas que desejarem. Lá a gente vai estar abordando os temas específicos do Enem. Então, eu já vou te dizer especificamente o que eu costumo trabalhar. Eu trabalho com 4 fases, que é a fase fácil, a fase mediana, a fase difícil e a fase extra, que é aquilo, talvez poderá cair. Então, usando as últimas provas como regra, a gente tem como fase fácil o trabalho da da onda, mais especificamente, quanto aos seus fenômenos. E aí a ótica também entra um pouquinho ali. Então, a gente trabalha na primeira fase. Depois eu entro na segunda fase, que é, então, a cinemática e a dinâmica, que estão dentro da mecânica. A mecânica tem 2 ramos, e dentro desses 2 ramos o Enem costuma cobrar. Então, por exemplo, na cinemática ele vai cobrar sobre os movimentos, que eu já vinha comentando com você, e na dinâmica ele vai pedir sobre forças. Então, lançamento é um movimento, é uma coisa que costuma cair bastante e está dentro da mecânica. Então, dentro da mecânica, a gente encontra o maior percentual de perguntas do Enem. Então, por exemplo, na fase fácil, que seria as ondas, por exemplo, até a ótica, a termologia, que é uma coisa bem importante, trabalhar a calorimetria, trabalhar talvez os gases, se sobrar um tempinho, mas essa revisão da termologia garantem aí para os alunos de 5 a 6 questões. Então, entre ondas, termologia e ótica, eu já tenho um bom percentual de questões respondidas. E aí eu vou para mecânica, que trabalha com a cinemática e dinâmica, onde tem o maior centro de perguntas também do Enem. E finalizo com a eletricidade. Então, a eletricidade ela está dividida em 3 ramos: a eletrodinâmica, a eletrostática e o eletromagnetismo. E aí, então, dentro da eletrodinâmica, nós temos um leque bem grande de perguntas que costumam cair, assim como na eletrostática também, né? Já o eletromagnetismo, por exemplo, foi muito visto na prova da ACAF, porque eles gostam de trabalhar o fluxo magnético, que está dentro do magnetismo. Já o Enem não visa tanto isso. Então, nós temos aí aulões diferenciados com focos diferenciados. Uhum. E é muito importante, né, para quem está nos assistindo aqui e tem o interesse, irá fazer o Enem, que compareça no aulão, porque vai ser um reforço muito importante e uma revisão de tudo aquilo que eles estudaram, visando a aplicação na prova e naquilo que a prova vai exigir deles, né? Bom, o que a gente costuma fazer, né, na parte de física nesses aulões? Nós temos ali, por exemplo, a parte de relembrar as fórmulas aplicadas em todos esses conceitos. Embora o aluno venha a pensar, mas lá no Enem não tem formulário, então eu consigo resolver uma questão sem conhecer a fórmula? Não necessariamente, eu não posso afirmar isso. Jamais. Então, o que a gente faz como metodologia de ensino ali dentro da rede? Como o nosso material ele tem um maior foco preparatório para o Enem, não só isso, mas também tem isso. Durante as provas de física, no primeiro ano do médio, no segundo e terceirão, nós não colocamos formulário dentro da prova. Então, a gente executa a aula, explica o conteúdo, exemplifica o exercício e aplica a prova sem o formulário. Então, o aluno vai para a prova, ele automaticamente, ao estudar e repetir o exercício quando está estudando, fazer o seu treinamento, ele já vai memorizando essa fórmula para aplicar dentro da prova. Então, quando a gente chega no Enem, a gente entende que ele está lá com um formulário pré-estabelecido dentro da mente dele, que ele vai ler a questão, é ondas, tá, então tá trabalhando com o quê? O comprimento de onda? Então eu vou lembrar que o lambda existe. E quando o lambda existe, ele está associado a que fórmula? Velocidade igual a lambda vezes frequência. Então, ele vai puxando gatilhos que vão relembrando. E o sistema ângulo é muito bom nisso, tá? Porque a gente faz o primeiro ano com a física A e a física B, onde a gente trabalha assuntos do ano do aluno, e numa outra frente assuntos do ano seguinte. Já vai adiantando isso. Quando ele chega no segundo de física, ele vai ter a aula do segundo ano numa frente e a aula do terceirão na outra frente. Então ele já está trabalhando isso aos 3 anos dele, nas modalidades todas. Quando ele chega no terceirão, ele só vai revisar tudo isso. E o aulão é o quê? É
Oi, tudo bem? Então lá, lembra de ótica? Lembra dessa fórmula? Como que a gente aplicaria isso? Como isso poderia estar dentro do Enem te cobrando? Então a gente não tem como saber, mas tem como prever pelos índices que a gente tem de provas anteriores. Então você vai lá e trabalha em cima desses tópicos. É muito interessante esse sistema de associar, né, fazer essa ligação de memória, que é como o nosso cérebro normalmente trabalha naturalmente, né? Acredito que fique muito mais fácil do aluno assimilar, porque daí é uma memória, um exercício, né? Como se ele treinasse aquela memória muscular, né? Que nem quando a gente executa uma tarefa e o nosso corpo já responde automaticamente aquilo, tu não precisa se concentrar naquilo, já é algo natural. A mesma coisa é tu fazer essas associações, né? Para que a fórmula venha de uma maneira natural, muito mais fácil do que ficar, antigamente, ficar naquelas musiquinhas ou ficar naquelas decoreba ali de Nos tentar macetes, nos né? macetes, né? Porque isso é algo que qualquer coisinha que te tirar o teu foco já pode se perder essa memória, né? Eu, Thiago, costumo trabalhar muito com o método de repetição, né? Eu acho que por ser atleta também e entender que o desempenho que eu preciso para um tal movimento, eu preciso repetir esse movimento inúmeras vezes para que eu acerte ou talvez corra o risco de nem acertar ao final, eu também transfiro isso para o cálculo. Então não existe a gente ler uma fórmula, não existe a gente ler um problema. Existe sim a gente ler, interpretar e executar. E é uma tecla que eu bato todos os dias com os meus alunos. Faz o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 1000 vezes se for preciso e ainda não te garante que você terá isso com maior eficiência possível, mas sim com menos probabilidade de erro. Então, o treinamento é em cima da repetição na física, Sabia. ok? Na física. Tu é atleta e sabemos, né, que a disciplina é algo que diferencia. Então, é preciso ter repetição. A repetição traz a perfeição. Eu sempre gostei muito de fazer essa repetição, de anotar. Eu acho que quando tu coloca no papel, quando tu escreve, tu já está fazendo um exercício de tu trazer na tua mente, tu replica aquilo no papel, depois tu vai ler. Então são vários processos que tu está passando pela mesma informação e à medida que tu vai desenvolvendo aquilo, vai se tornando natural toda aquela informação para ti. E eu acho assim, né? Nós temos toda a vida para nos dedicarmos a outras coisas e vestibular a gente tem esse período chave. Então, o jovem ele precisa se dedicar e ter essa disciplina, que é isso que vai diferenciar ele ser um primeiro colocado dele ser mais um que vai ficar no meio do caminho ou vai chegar no quase lá. Pô, que frustrante, né? Tu estudar e chegar no momento ali ficar no quase, né? Então, é importante ter essa disciplina, esse planejamento. Falando em planejamento, os alunos ultimamente eles têm muito. Ouvi isso na semana passada. Eu fui dar uma aula para o TCE, não. Encontrei uma aluna que tinha feito a CAF. E aí ela me disse na hora, ela relatou, eu precisava acertar nas minhas contas, no meu planejamento, tantas de física, tantas de matemática, tantas de língua portuguesa. Então ela foi elaborando a meta de acertos que ela tinha que ter para ter a aprovação que ela precisava. É uma forma, né, de você se planejar e executar. Mas eu te digo assim, todas as disciplinas, tanto exatas como humanas, têm o seu grau de importância, certo? Todas têm o seu valor dentro da elaboração do teu estudo. Então, a semana que vai vir agora no domingo, ela não é menos e nem mais importante que a semana que aconteceu na anterior, que foi na sexta passada, que foi de humanas. Então, tudo é relevante para que o aluno tenha uma composição geral de notas, né? Isso é imprescindível. Então, por exemplo, nós temos a matemática, que tem mais perguntas nessa prova. Nós temos a química, a física e a biologia. Então, a química, a física e a biologia, elas ficam no mesmo patamar, né? Para ter os mesmos números de questões e o mesmo desempenho do aluno enquanto valor. E nós temos a matemática, que tem um pouco mais de questões em relação às outras, né, as outras três. Então, o aluno às vezes mensura e faz a sua estratégia para ver o que melhor respondeu, né, como ele se daria em cada uma delas. Mas eu sempre falo que as questões das exatas são sempre o menor índice de acerto. Então, quando você se prepara
melhor, aonde todo mundo não vai bem, o que acontece com você? É uma pergunta que eu deixo quicando. Eu posso traçar um paralelo a um campeonato de pontos corridos. Porque num campeonato de eliminatórias, né, onde tu tem os confrontos de mata-mata, tu tem aquele confronto. Agora, num pontos corridos, não tem peso tu enfrentar um time A e tu enfrentar o time Z. Os mesmos 3 pontos que tu vai levar. Então, às vezes o aluno menospreza uma matéria, só que o peso que ele vai ter naqueles pontos que ele perdeu, talvez seja o diferencial em vista de todo mundo, onde todo mundo errou, ele acertou. E, ó, consequentemente, ele vai ter uma média superior. Então, é muito importante tu estar bem calçado em todas as matérias, porque às vezes aquela que tu menospreza é a que vai fazer a diferença entre tu conseguir ingressar ou não. E também tem isso que tu mencionou, Thiago, também é muito importante falar que existem as questões medianas, as questões fáceis, as questões difíceis. Então, dentro do Enem, tem todo um cálculo para isso, né? Cada questão tem um valor específico, tem toda uma estratégia que o aluno aprende a usar para ele classificar qual a melhor questão para ele responder. Então, por exemplo, ele vai responder uma questão fácil, essa questão fácil vai dar para ele um índice maior. Ele vai responder uma questão difícil, às vezes a própria corretora vai entender que esse aluno pode ter colado, ele pode ter chutado, que ele não vai dominar essa questão para ela ser um grau muito difícil. Então, o aluno às vezes acaba optando em responder melhor e mais eficiente aquilo que vale mais do que aquilo que vale menos. E o Enem tem toda uma estratégia de pontuação no momento que você responde, assim como a UFSC tem a dela, como a CAF tem a dela. Então, hoje o nosso aluno, antigamente, a gente fazia tudo, a gente estudava para tudo igualmente, porque tudo pontuava igualmente. Hoje, as coisas foram mudando. Então, hoje tem pontuação, tem ênfases, e os alunos que vão para essas provas, eles já se preparam pensando na dinâmica de como executar essa prova, já pensando no resultado. É isso que faz a diferença dos alunos da Rede Anglo, que tem todo esse preparo e recebe todas essas informações, inclusive é orientado no ensino e no estudo deles sobre todas essas orientações, essas particularidades, porque hoje a prova está muito mais profissional, né? Existe muito mais concorrência, sim, a briga por vagas está muito mais intensa. Então, como tem todas essas regras, que nem nós estamos conversando aqui, não sei se foi no programa passado, mas estávamos falando sobre as regras da redação. Sim. Por exemplo, o primeiro parágrafo da redação é algo fundamental. Porque ali o corretor ele vai pegar, digamos assim, o DNA de toda a tua redação está ali. Então não adianta daqui a pouco o aluno deixar o creme de la creme dele para o último parágrafo, sendo que o primeiro é o que vai determinar se ele vai ir bem ou não. Sim. Então daqui a pouco, até chegar no ponto onde ele quer, já passou ali o time da nota que ele ia ganhar. Da mesma forma que ele tem que entender toda essa metodologia do que é exigido no Enem para que ele consiga fazer o melhor aproveitamento do seu tempo, da sua prova e dos seus recursos, né? Pensando assim, ó, eu não vou conseguir completar tudo, então te concentra naquilo que tu vai ter uma maior pontuação para tu elevar ao máximo as tuas chances, né? As tuas possibilidades de ingresso. O Enem hoje, ele é aceito em todas as universidades? A princípio, nas federais, sim, com certeza, né? E nas privadas, aí existe todo um critério da própria universidade. Então, te responder se ela é aceita em todas as universidades é bem amplo para mim, certo? Nas privadas. Então, é uma coisa que ela seria eu sempre falo isso, né? Ela seria uma carta de crédito, né? Eu falo isso sempre para os meus alunos, porque se eu não conseguir ingressar com a nota do Enem, especificamente no curso que eu desejo, na universidade que eu desejo, eu talvez consiga ir para uma outra universidade utilizando essa mesma nota e conseguindo um crédito ou um financiamento via governo federal, que me dá essa oportunidade usando essa nota. E hoje até as universidades privadas me dão bolsas, descontos ou facilitam o meu ingresso e o meu pagamento utilizando as notas do Enem. Inclusive fora, né? Você sabe que em Portugal nós temos vários brasileiros que vão estudar lá usando e utilizando a nota do Enem.
Então, eles recebem a nossa nota do Enem, o aluno vai lá e entra com esse critério. Nossa, essa de Portugal não sabia, muito interessante isso. Sabia, né, da relação de crédito e das bolsas, já conversamos aqui, essa possibilidade que o Enem dá, então é muito importante tu ter uma boa classificação para que tu consiga melhores possibilidades. Eu acredito que as bolsas estão muito relacionadas à tua nota, né, então o crédito eu acredito que seja uma coisa mais fácil de se conseguir, porque o crédito é aquele, né, que tu recebe e depois tu tem que pagar por um período ali. Mas é muito interessante Mas para o é mais aluno. prolongado, É, né? mas eu acho que é muito interessante essa bolsa, né? Eu acho que essa bolsa daí já deve ter uma exigência a nível de nota, a nível de classificação maior. Por exemplo, agora eu fiquei curioso, para quem quer estudar fora do Brasil, para quem quer estudar em Portugal, se tu consegue uma excelente nota no Enem, tu consegue uma bolsa, o que que é custeado para ti? Apenas o ensino ou tu consegue a tua permanência lá? Não, eu não, eu vou também te falar em cima de um exemplo de uma aluna minha, por exemplo, que ela escolheu uma universidade X, aí ela foi fazer arquitetura fora, e aí dentro desse curso de arquitetura, numa cidade X, lá em Portugal, ela levou a nota do Enem, conseguiu com essa nota ser classificada, entrou e ela custeou o estudo dela. Então, por exemplo, a moradia, a estadia, o custo de alimentação, ou o que ela quisesse fazer fora isso, era por conta dela. Mas entrar na universidade e estudar, ela conseguiu praticamente do mesmo jeito que no Brasil. Claro que ela teve uma contrapartida, alguns valores foram necessários, porque não é igual ao Brasil, mas isso facilitou a entrada dela lá. Isso eu posso dizer. Então, tem algumas universidades, sim, que facilitam a entrada do aluno com a nota do Enem, fora do país. E qual é o motivo, qual o grande desafio que o aluno tem que cuidar, que é onde ele normalmente comete o erro capital que faz ele ir mal no Enem? Tu está se referindo à física, Exatamente. especificamente. Especificamente Tá, a física. então assim, o que acontece? O meu aluno tem um grande problema com a interpretação. Então, ele vai ler o problema e ele vai precisar identificar. Ah, está pedindo potência, está pedindo energia, está pedindo tempo. Então, uma coisa que eu bato na tecla, eu sou chata nisso, desde o primeiro ano, é o SI. O que é o SI? É o Sistema Internacional de Medidas. Então, por exemplo, se eu falar que agora eu tenho um número 2 dentro do enunciado, e esse 2 do lado dele é um H, eu sei que isso é horas, e eu sei que isso é tempo. Então, eu faço uma leitura inicial visual da questão. Então, eu olho a questão, eu faço a leitura visual. Quais os números que eu tenho aqui? Ah, eu tenho 50A. O que é 50A? É ampere. Amperagem é o quê? É corrente elétrica. Então, eu já sei que imediatamente eu tenho que lembrar a fórmula de corrente elétrica na aplicação. Ou não, posso fazer aí, como eu te falei, né, com uma boa execução lógica. Mas se ele já enxerga o SI ao lado do número, ele já consegue perceber qual a fórmula que ele vai utilizar. Por quê? Muitas vezes ele lê o problema e ele não sabe qual fórmula ele utiliza. Ele não sabe se ele... As fórmulas são muito parecidas às vezes. Por exemplo, potência, que eu estou te mencionando agora como exemplo, na energia elétrica eu tenho 3. Eu tenho a potência dissipada, eu tenho a potência total, eu tenho a potência que eu vou trabalhar com a PRI, a PUR, a PIL, que são nomes que eu chamo assim, que é corrente, tensão, resistência, e ele vai ter que trabalhar com essas 3 fórmulas. Ou só com uma, ou só com outra, ou só com outra, às vezes com uma e outra. E aí, qual eu utilizo? E ele fica sempre na dúvida. Então, ele vai ter que olhar, na verdade, o que ele tem de sistema internacional e a pergunta-chave do problema. Porque essa pergunta-chave é que direciona ele para qual utilização. E tudo isso, Tiago, eu te falo, vem desde da educação fundamental primária dele, que é quando ensinou ele a ler e escrever, que é quando ensinou ele a interpretar. Então, às vezes eu falo que a minha disciplina é taxada como difícil. Ah, tá, eu concordo. Bom, vamos lá. Depende do que você entende como difícil. Porque se ele não souber interpretar, aonde está a grande falha dele? Na leitura, na escrita.
Aonde está a falha do sistema? Dentro do ensino fundamental e do próprio ensino médio. Do fundamental, quando põe ele para ler, escrever e interpretar somente textos poéticos, notícias, quando esquece de levar um problema de física para dentro de uma aula de língua portuguesa e ensine ele a interpretar um problema, que é leitura. Então, eu não estou pedindo para o professor de língua portuguesa executar um cálculo, não é a função dele. Mas direcionar a interpretação do problema é fundamental. E quando ele chega no médio, piora a situação. Porque lá no médio, o que o médio vai se preocupar principalmente? Com a redação. Eu tenho que ensinar o meu aluno a escrever uma redação para ter uma nota de redação. E aí o que acontece? Ele não vai continuar trabalhando aquela questão de interpretação. Eu vou fazer um parênteses nisso, porque lá no ângulo nós temos alguns professores que fazem a parte de interpretação de problemas dentro da aula de gramática, língua portuguesa, por exemplo, certo? Eu tenho, isso acontece em algumas situações. E aí, outra coisa que não me ajuda, a execução matemática. Então, meu aluno vai lá, interpreta, sabe a fórmula, sabe colocar os números dentro da fórmula, dentro do raciocínio lógico dele, e ele erra a execução matemática do cálculo. Então, eu, fisicamente falando, dependo de duas coisas básicas para que o desempenho da minha disciplina seja eficaz. E aí o que eu noto? Ai, a física é difícil, mas aonde está esse gatilho todo? É interessante até tu relatar isso. Oi. Aham. É interessante até tu relatar isso, que nós falamos em episódios passados da aplicação do português da matemática muito além de cálculos e de gramática, né? Porque justamente que através do português tu tem toda a interpretação para tudo na vida, né? Não somente para as questões de física, de química, mas até mesmo depois quando a pessoa vai ter uma carreira para um contrato, né? Para uma série de coisas que ela vai precisar entender, nomenclaturas diferentes, situações diferentes, e na matemática de tu ter o domínio do raciocínio, desenvolvimento ali das questões, e essa base mal executada, ela vai repercutir em tudo, e tudo vai se tornar mais difícil porque tu está acumulando algo que está fragilizado numa base e tu só vai potencializando, né? Tu só vai aumentando o grau de dificuldade, e se a base não está bem fundamentada, ela vai ruir em algum momento. Tu trouxe uma premissa que é muito interessante, que é de pegar os cálculos e a leitura científica e trazer para uma interpretação. Realmente, isso é uma coisa que normalmente não se faz, não tem esse hábito. E se tu for parar para pensar, que nem tu falou das nomenclaturas, muitas nomenclaturas dessas, se tu for botar abreviação, o aluno nem vai saber o que ela é, do que ela se trata, porque muitas vezes isso não é trabalhado tanto no nosso dia a dia. Por isso que é muito importante de tu ter esse treinamento, né? E tu ter esse domínio, porque tu tendo uma fácil interpretação da questão, tu já consegue fazer essa associação que tu mencionaste ali com a forma, tu já sabe exatamente o que eles estão te pedindo, qual é que é a forma que tu tem que aplicar e como é que tu vai fazer esse desenvolvimento. E é justamente nesse tempo e nessa organização aí que vai dar o diferencial para ele. E por outro lado, né, se ele não souber fazer essa interpretação, é o que vai aumentar muito o tempo dele em cima da questão e cometer o erro, porque daí ele vai se atucanar e vai querer fazer qualquer coisa sem ter essa análise, né? Sem prestar atenção nisso. Eu acho que muitos alunos erram muito mais hoje por não entender a questão do que por não saber executar a questão. Esse é um fato importante, mas assim, ainda acho que ressalva, né? Uma ressalva que eu tenho que te fazer é sobre uma das coisas bem importantes que o ângulo faz. Eu faço, dentro da minha disciplina, já mencionei várias vezes aos meus alunos, que é criar estratégia para responder à prova. Os nossos alunos fazem simulado desde pequenininhos, eles vêm fazendo vários simulados durante o ano letivo, que já é um preparatório para fazer o Enem. Então, por exemplo, são 90 questões que você vai executar e administrar o tempo para isso. Então, antigamente, nós tínhamos questões, mesmo dentro das exatas, gigantescas. Nós ainda continuamos tendo perguntas longas dentro do Enem, mas já estamos na física com um percentual um pouco menor.
que isso facilita também um pouco do desenrolar da questão. Mas a gente criou estratégias. Por exemplo, essa questão aqui é difícil, eu vou ler ela uma vez. Ela é difícil, eu vou colocar um símbolo do lado dela, não vou voltar a ler agora, só depois, e já vou deixar esse símbolo. Eu sei que esse símbolo significa difícil. Vou para a próxima questão. Ela é uma questão que eu li e já respondi. Se tu já respondeu, tu vai usar um símbolo ali, colocar do ladinho, e tu não vai voltar mais nela. Vai para a próxima. É uma mediana, aonde eu respondi por descarte e fiquei com dúvidas em 2 alternativas. Você vai botar um outro símbolo. Terminou de executar a prova toda. Você não vai voltar a ler as questões que você já marcou como certas, porque você dominava. As questões que você ficou com o símbolo de dúvida, que é onde ficaram as alternativas para você pensar, você vai voltar nelas e vai ler essa questão de novo e vai descartar a tua possibilidade ali naquelas que ficaram para você. E na difícil é aquela que você não saberia responder, nem que você se puxasse o máximo que você pudesse. Então, você vai fazer o quê? Você vai usar o teu raciocínio, a tua intuição, a tua olhada de gabarito, o que tu já marcou, que a gente fala daquele chute, né? Que é o chute inteligente. Então, eu não responderia a ela com confiança. Então, o que eu menos erraria nessa questão? Então, a pessoa vai voltar nela por último, elas são as últimas, que é onde você vai administrar a tua melhor resposta daquilo que você não sabe. Então, hoje a gente tem muitas estratégias. Do que responder mais, do que responder menos, do que vale mais, do que vale menos, do tempo de administração de prova, do voltar para ler, do não voltar, do responder ou tá respondido. Então, hoje, nós trabalhamos além do conteúdo, com a estratégia de aplicação de prova, que isso é muito importante e eficaz. E é esse o diferencial que está dentro do nosso sistema, que vai fazer o aluno pensar no conteúdo, mas também pensar inteligentemente na execução dessa prova. Então, ele é preparado desde pequeno para isso. A gente tem passado agora, esse ano, mais focados para as Olimpíadas também, que são provas que os alunos fazem, já também pensando no futuro Enem, no futuro vestibular. Então, acho que as estratégias que a rede usa para preparar um bom aluno é muito eficaz. Certamente isso daí vai ser um grande diferencial para ele no momento da prova, porque ele está muito treinado e habilitado, está acostumado a fazer essas provas, né? O que é fundamental. Tu não pode ter aquele choque, aquele impacto. Tu já tem que ter a estratégia, aquilo já tem que ser algo corriqueiro para ti. Não, isso aqui eu vou só repetir um exercício que eu já fiz várias vezes, né? Aquilo que a gente falou, da repetição e da disciplina. Saindo um pouquinho agora do campo do Enem, onde que a física se aplica no nosso dia a dia? Nossa, não acredito que você está me perguntando isso. A física é tudo. Você está falando comigo. Isso são ondas, né? São ondas. O som é uma onda. Então, eu poderia estudar, já começar pelo seu tom de voz. Seu posicionamento na cadeira é torque, é alavanca. Eu já poderia trabalhar com isso. Essa TV que está aqui de fundo é eletricidade, a gente pode trabalhar. Esse chá que está aqui, por exemplo, quando for colocado na água quente, já pode ser trabalhado. Então, tudo, Tiago, tudo que você faz é física. Para qualquer movimento que você fizer, eu posso te dar um pensamento físico sobre isso. Então, quando você me pergunta uma coisa dessas, eu penso, meu Deus, espera aí, deixa eu ir devagar na minha resposta. Teve uma época da minha vida em que eu sempre fui considerada muito chata, porque a gente começava a conversar e eu ficava olhando infinitamente para você na sua fala e fazendo correções mentais, físicas, sobre o que você falaria comigo. Nossa, como uma pessoa menciona isso e não consegue correlacionar a isso. Porque é uma área que eu domino, é uma área que eu conheço. Então, meu maior prazer quando eu leciono é justamente dizer isso para o meu aluno. Foi muito interessante quando eu fui dar uma aula para alunos de segundo ano sobre potência. Então, hoje eu só estou com a potência, que ela me vem em mente. E eu fui para lá para levar, você vai usar a potência, ela é medida em watts, beleza? Beleza. E aonde você encontra isso? Aí eles ficam pensando. Aí eu falei, e aí?
nunca queimou uma lâmpada na sua casa, nunca terminou de funcionar algo que era luminoso na sua casa e você nunca precisou pegar uma lâmpada para trocar? A geração que a gente tem agora vai dizer não. Mas tu, sim. Tu foi com certeza no mercado pro teu pai, pra tua mãe comprar uma lâmpada de 60 watts, por exemplo, para botar no teu quarto que queimou, que eram as lâmpadas de tungstênio que a gente usava. Hoje a gente usa mais lâmpadas de LED. Hoje aqui, em Balneário Camboriú, é muito mais fácil alguém trocar a lâmpada da sua casa do que você trocar. Então a gente vem de gerações diferentes. Então tu imagina, eu que leciono há 31 anos sobre o mesmo assunto, encontrar gerações que entendem menos ainda na prática da vivência física. Então a física ela está em tudo. Tudo que eu explico eu tento correlacionar com a vida atual. Porque a cada turma que eu pego é uma nova geração de compreensão científica. Eles vão falar muito mais para mim de robótica, de IA, de inteligência artificial hoje, do que de uma lâmpada de 60 watts no meu quarto. Então, são coisas e relações na física que a gente vai mudando o foco, mas que sempre são relacionadas ao dia a dia, Tiago. Sempre. Tu sabe que eu fiz essa pergunta, eu sabia qual seria a tua reação, mas eu quis trazer essa provocação porque eu noto que a atual geração está cada vez mais se distanciando das vivências e muitas vezes elas acham assim que física é uma matéria que a gente vê no colégio e que ela vai durar na nossa vida o nosso período letivo, que quando acabar aquilo ali, acabou a física, ela só serviu para a gente prestar uma prova, para a gente ingressar na faculdade, quando a nossa vida toda ela é movida em torno da física, né? Mas eu acho pertinente nós falarmos isso, porque existe muito essa dúvida, por incrível que pareça, das pessoas. Elas enxergam muito a física como uma matéria e não conseguem ver a física no seu dia a dia. Eu acredito que muito por conta, talvez até do formato de ensino. Sabemos que vocês têm um formato excelente, que a Rede Ângulo tem uma visão excelente e moderna, mas em muitos locais a física é tratada como fórmulas e não o que isso está no dia a dia. Não pegar essa fórmula e colocar a seguinte: tu acelerou o teu carro ou tu estava andando de bicicleta e daí sofreu um acidente, a tua aceleração, como é que processa, são todas as coisas que a gente está envolvido, né? Tantas questões e ao mesmo tempo muitas vezes não é dada a dimensão, a importância e principalmente a fascinação. Eu acho que o aluno consegue muito se identificar com a fascinação. Em muitas instituições, não é o caso do Ângulo, né? Mas encontramos muitas instituições que trabalham a matéria como algo que distancia do aluno e da vida. E eu acho muito importante a gente mostrar esse resgate. Então, existe um modelo de ensino que é mais engessado, né? Então, por exemplo, nós precisamos ter uma meta e essa meta é X ou Y. Então, por exemplo, nós estamos com uma meta relacionada a Enem. Então, eu tenho que trabalhar em cima disso. O Enem é mais formulário, é menos formulário. Então, você direciona o teu trabalho dessa forma. Eu procuro, dentro de sala de aula, quando eu vou introduzir um conteúdo, sempre exemplificar. Por exemplo, na semana passada, nós estávamos muito com o foco da hidrostática, certo? Dentro dos nossos primeiros anos, há uns dias atrás. E um dos conteúdos é vasos comunicantes. Então, quando tu fala de vaso comunicante, é uma coisa, vasos comunicantes, como assim? Que fórmula é essa? Tu vai ter que analisar um lado do vaso que vai interagir com o outro lado do vaso. E aí vão ter densidades, vão ter alturas, tudo o tipo de material que você vai utilizar, o tamanho, a área, e tudo isso importa na hora de um vaso comunicante. Mas então, para que um vaso comunicante? Aonde eu vou ver um vaso comunicante, professor? Como? Como? Você vem para a escola de que jeito? Aí eles vão me citando. Eu venho de Uber. Eu venho de bike. Eu venho de scooter. Eu venho com meu pai de carro. Beleza. Nada disso tem freio. Tem freio. Legal. E o que você faz de um lado tem que responder do outro. E tu já ouviu falar que o carro tem líquido de freio? Acho que até ouvi. Por que tem um líquido? Aonde está esse líquido? Qual é a relação desse líquido com um vaso comunicante?
Quando você vai ao banheiro, você puxa a descarga? Sim. Isso é um vaso comunicante? Não sei. É um vaso comunicante. Então, quando você vai trabalhando, você vai apresentando coisas diárias ao teu aluno. O maior foco de atenção que eu consigo em sala de aula é sempre o celular. Então, quando eu vou dar uma aula, que o segundo ano agora nosso vê eletricidade, que é a matéria do terceirão, todos os meus exemplos durante o ano letivo inteiro, eu usei o celular como exemplo. O carregador como um meio de geração de energia e o celular como recepção. A conversão da energia elétrica se converte em quê no meu celular? Em luminosidade, em som. Então, todo o trabalho sempre buscando aquilo que está na mão do aluno, para que possa interessar o aluno. Então, acho que essa dinâmica, sim, concordo com você hoje, ela é muito importante. Estar focado naquilo que meu aluno pensa, o que ele usa. Outra coisa que chama muita atenção são as scooters. Os adolescentes usam muito, muito, muito para se locomover. Aí eu fui apresentar para eles casos em que as baterias de lítio vêm a estourar. Tá na tomada, carregando e explodiu. Aconteceu em Camboriú, uma notícia de que o menino deixou na sala da casa carregando e aí explodiu, queimou o teto, a cortina da casa e começou a pegar fogo na casa. Por que essa bateria estourou? O que causou isso? O que entra na bateria? Como isso funciona? Então, todo esse tipo de coisa sempre tem que começar provocando o aluno. Você vai iniciar um conteúdo sempre exemplificando uma coisa do dia a dia dele. Eu não consigo imaginar que alguém trabalhe física sem exemplificar. Claro que depois, no final, uma fórmula vai ser essencial. Uma interpretação de questão, um resultado de conta é essencial. Porém, como ele vai introduzir isso vai depender da minha forma de instigar ele a pensar sobre isso. Então, não existe a física sem prática, não existe a física, para mim, sem colocar isso no dia a dia do aluno. E a geração que a gente tem agora nos provoca, quanto professores, a repensar como provocar esse aluno. Como eu já estou em sala de aula há 31 anos, tu imagina o quanto eu preciso, todos os anos, me renovar, porque a geração que vem vindo, todos os dias vem vindo diferente e mais atualizada. Então, a física é clássica, meu amigo. Ela é igualzinha em qualquer lugar do mundo. Os assuntos e os conceitos que se ensinam são os mesmos. O que muda é o nosso aluno aprendente e a gente quanto ministra. Certamente. É muito importante ter essa dinâmica e conseguir levar a matéria como algo fascinante, porque e trazer nessa conexão com a vida das pessoas. Falando um pouquinho de conexão, qual conexão que nós podemos traçar, obviamente de uma forma resumida, da física com as carreiras? Olha, hoje, especificamente, a gente tem a engenharia, que utiliza muito. Nossa, eu não consigo imaginar um curso que não tenha física. Ela sempre vai ter, tá? Mas com outro nome. Mesmo que eu vá, por exemplo, para um curso de fotografia, tu imagina? Como que eu vou fazer um curso de fotografia sem conhecer ótica? Sem conhecer sombra, penumbra, projeção de imagem? Como eu vou fazer moda? Ou tu acha que a moda é só pegar um papel e desenhar uma roupa? Como ele vai proceder com a composição de cores, que é ótica também, luz? Como ele vai proceder na modelagem de uma roupa dentro de um computador? Por exemplo, vamos mudar de curso. Eu não vou ficar falando dos cursos óbvios, que é, por exemplo, a engenharia, que é um curso óbvio que utiliza física. Vamos falar de cursos que convencionalmente o aluno acha que não vai encontrar física. Então ele chega assim para mim: nossa, prof, tua matéria é tão difícil, eu vou tentar fazer qualquer curso que não tenha física. Aí eu olho para ele: que triste, porque você não vai encontrar com esse nome, mas no final vai ter física. Então eu vou fazer direito. E eu: ai, que legal. E depois, o que tu vai fazer com o direito? Ele: eu vou fazer um concurso. Legal. Perito, por exemplo? Parece um bom curso. Ótimo. Sabia que o perito estuda mais física do que qualquer um? Eu quero ser piloto. Nossa, que sensacional que você quer ser piloto. Bem-vindo à física. Então, todos os cursos, de certa forma, talvez não com o nome declarado, vai encontrar física. Porque, Thiago, física é tudo. Sim.
Então, por exemplo, vamos pensar, não falando em nomes, mas vamos pensar nesse chá. Para elaborar esse chá, ele tem toda uma parte que ele precisa ser fervido, por exemplo, ou não, aquecido ou não. Então, toda a composição que vai ser feita, além do arranjo, da erva e da organização disso tudo, toda a elaboração também vai ter física em algum momento. Então, ela vai aparecer com outro nome. Ah, vou ser mestre cervejeiro, já ouvi. Ah, porque o adolescente ele gosta, né, dessa coisa de então você mestre, que legal, você vai, eu vou, então tá, então deixa eu te contar. Então tudo que eles vêm me falando, sempre eu consigo associar isso à física, né? Ele não. Então te dizer, né, qual o ramo que o aluno tem que fazer para ter física, eu vou estar aqui falando uma coisa que para mim é incabível assim, porque todos os cursos têm. De alguma forma ou outra, todos os cursos no mercado de trabalho, em todas as profissões que você for encontrar, direcionando para a tua resposta, né, que tu deseja. Todas as profissões que você for executar fora, de alguma forma, tem física. A sua profissão tem física. Às vezes não está declarada, mas de igual forma ou outra, ela sempre vai existir. Se a gente para pensar, às vezes, nas pequenas coisas, né, quantos fatores estão envolvidos ali, realmente é uma matéria que fascina muito. Kati, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por todo esse conhecimento compartilhado. Sabemos, né, que os alunos estão nos assistindo agora dentro desse tempo, estão assistindo no tempo convencional aqui, não estão vindo do futuro, que vão estar prestando, né, as provas do Enem agora no domingo. Então, se tu puder deixar uma palavra para eles, um incentivo, uma dica final, se puder falar nessa câmera ali. Então vamos lá. É o que eu sempre falo em sala de aula e eu vou reforçar aqui. O aluno da rede Anglo, ele já está preparado desde o primeiro dia que ele entra para estudar com a gente. Então você vai prestar uma prova no domingo, mas você sabe que a prova é só o resultado final de tudo que você fez durante uma caminhada toda por esse período. Então eu sempre comento com vocês a seguinte frase: o treinamento ele é sempre mais puxado do que a própria prova executada. Então eu tenho certeza que você está preparado, que você executou os teus simulados, que você treinou, que as fórmulas estão na sua mente, que você sabe ler, que você sabe interpretar e que você vai alcançar o que você deseja. Eu tenho certeza absoluta disso, que na segunda-feira, quando a gente se encontrar após prova, você vai me dizer: nossa, estava bem mais fácil do que os próprios simulados que eu faço dentro da rede. Então, se você me dizer isso, eu tenho certeza absoluta que o meu trabalho foi bem feito. E eu sei que você vai me responder isso. Então, uma boa sorte. A gente se encontra ainda para revisionar tudo isso na sexta-feira, para quem não vier do futuro. E a gente vai falar muito sobre todos os pontos clássicos dentro da prova do Enem, que você já sabe. A gente só vai relembrar. Então, boa sorte, boa prova e, mentalmente, eu vou estar com vocês todos nesse domingo, durante a execução do Enem, principalmente nas minhas 15 questões de física. Prof. Kati, mais uma vez, obrigado pela tua participação, por todo o conhecimento. A gente sempre aprende muito aqui no Anglocast. Para você que está nos assistindo, agradecemos a sua audiência. Não perca o aulão na sexta-feira e uma boa sorte para você que vai estar prestando o exame do Enem no domingo, né? Que tu possa ter uma grande performance, um grande resultado. Um grande abraço a todos que nos assistiram até aqui. Não se esqueça de curtir e comentar esse episódio e se inscreva no canal. Tem conteúdo novo toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.